nós iniciamos na última semana, onde nós estávamos falando de um dos atributos de Deus, o atributo da onipresença. A onipresença, nós temos visto uma série de mensagens a respeito dos atributos de Deus, e na semana que passou nós iniciamos com o Salmo 139, do versículo 5 ao 10. Eu queria que você voltasse lá no Salmo 139, do versículo 5 ao versículo 10. Como eu disse, o Salmo 139, desde o primeiro versículo, ele é uma declaração dos atributos de Deus. Aqui dentro desse Salmo, Davi, ele declara vários dos atributos de Deus. Na verdade, até esses primeiros versículos que vamos ler, versículos 5 e 6, eles estão relatando da onisciência de Deus, do conhecimento de Deus, mas o meu objetivo hoje não é falar da onisciência de Deus, mas da onipresença. Na semana passada nós já iniciamos essa mensagem e nós aprendemos aqui através da palavra de Deus que Deus é um Deus que está presente em todos os lugares e em todo momento. Eu deixei claro aqui que nós não temos uma visão panteísta, que significa que Deus está em todas as coisas, como a visão panteísta, essa heresia acredita que Deus está numa coisa e na outra coisa, então se Deus está ali, aquilo também é Deus. Essa não é uma visão correta da onipresença de Deus. Deus, ele está além de toda a sua criação, mas ele permanece estando presente no meio da criação, estando perto de toda a criação. E nós aprendemos isso. E na semana passada também nós começamos a ver como isso se aplica nas nossas vidas, a onisciência de Deus, o que é importante nós aprendemos a respeito da presença de Deus, da onisciência de Deus. E na semana passada nós vimos que a onisciência de Deus é Deus presente na nossa vida para nos sustentar. Deus sustenta todas as coisas, Ele sustenta a nossa vida, Ele vai te sustentar porque Ele é um Deus presente. Ele está presente para sustentar a sua criação, sustentar todas as coisas pela palavra do seu poder. Então essa é uma aplicação prática da onisciência na nossa vida. Hoje nós vamos ver mais duas coisas importantes a respeito da onisciência de Deus, de como ela se aplica nas nossas vidas. Então vamos ler essa passagem para que a gente possa continuar. Salmo 139, de 5 a 10 diz assim: Tu me cercas por trás e pela frente e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado e não posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá está. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Pai, em nome de Jesus, diante da tua palavra, neste momento, nós oramos e nos entregamos, Senhor, Pai querido, porque sou vaso fraco e preciso, Senhor, do poder do Espírito, para que esta palavra hoje venha convencer os nossos corações, venha convencer, Senhor, do juízo, venha convencer da justiça. Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa gerar em nós hoje um coração quebrantado, para que as nossas mentes sejam transformadas pela tua palavra, para que a nossa vida prática venha refletir o teu caráter, Deus Pai. Gera em nós o teu caráter. Transforma as nossas mentes, Deus Pai, em nome de Jesus Cristo. Toda honra, louvor e glória dessa manhã seja dado somente a Ti, Senhor. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, como eu dizia, nós vimos de uma maneira prática que a presença de Deus em todos os lugares, ela existe para, como a palavra disse aqui no último versículo que nós lemos, a nos sustentar. Então faz parte da onisciência de Deus, a habilidade de estar em todos os lugares para sustentar todas as coisas. Se Deus estivesse limitado ao espaço, Ele não seria capaz de poder agir no meio de toda a criação ao mesmo tempo. Nós não poderíamos ser abençoados aqui se Ele hoje estivesse abençoando uma outra pessoa em outro lugar. E não é assim, a gente sabe disso. Deus, Ele está em todos os lugares, apesar de não estar contido num espaço. Nós vimos que Deus, Ele não está preso ao tempo, Deus não está preso ao espaço, Ele está além do espaço. O espaço foi algo criado por Deus. Antes de haver as coisas, o espaço não existia, porque Deus sempre foi, e Deus não tem limites.
E espaço põe limite. O espaço é algo, né, que existe, é uma medida, é algo que pode ser medido. Então Jesus, o Senhor, ele, por não ter limites, não poder ser medido, ele não ocupa um espaço. Ele está em todo o espaço, mas ele também está além de todo o espaço. É algo interessante nós entendemos. Por isso aqui o salmista Davi diz que tudo isso, todo esse conhecimento é maravilhoso demais e está muito além do nosso alcance de entendimento. É difícil nós, como criaturas que ocupamos espaço, somos limitados em entender esse Deus maravilhoso e sem limites. Esse Deus que é eterno, como nós ministramos aqui quando falamos a respeito da eternidade de Deus. Um Deus que não teve início, não tem meio, não tem fim. É aquele que é, ele sempre foi e ele sempre será. Aquele que não muda, que não tem variação, porque ele é o mesmo em todo tempo e em todo lugar, como nós estamos aprendendo aqui. E com isso nós podemos desenvolver convicção, nós podemos desenvolver esperança, nós podemos ter fé, porque a gente sabe que aquilo que Deus determinou, os seus decretos, aquilo que Deus estabeleceu, aquelas promessas que Deus fez, ele não vai mudar no meio do caminho. Ele é fiel, ele é poderoso para sustentar todas elas e levar elas a cabo até o fim. Então isso faz com que a gente possa viver com alegria no nosso coração. Por isso ele chama o crente a não andar com ansiedade, por isso ele chama o crente a buscar a alegria no Senhor Jesus, porque fora dele fica difícil de nós compreendermos essas coisas, de vivermos com alegria no nosso coração. Então tudo isso faz parte da aplicação prática da presença, né, de Deus em todas as coisas. Isso é lindo, mas hoje a gente vai ver sobre outra aplicação prática da presença de Deus sobre as nossas vidas. Hoje eu quero falar para você, em primeiro lugar, de que Deus está presente em todos os lugares para abençoar. Você gosta de ser abençoado? Amém. Tem gente até que às vezes tem, eu teu irmão, pastor, você tem alguma coisa contra a bênção? Eu falei, por que, meu irmão? Não, porque o pastor vive dizendo aí que tem que buscar o abençoador, não a bênção. Eu falei, não tem problema nenhum com a bênção, eu adoro receber bênção. Mas eu entendo que, em primeiro lugar, o que é mais importante na minha vida não é a bênção, mas o abençoador. E isso precisa ter prioridade na minha vida. E quando eu estudo os atributos de Deus, eu conheço Deus melhor e eu vou mais entendendo que eu preciso mais dele do que qualquer outra coisa que ele possa fazer por mim. E o mais importante não é o que ele faz por mim, o mais importante é quem ele é na minha vida. E quem eu vou ser na presença dele. Isso é mais importante para mim. Mas isso não significa que eu não gosto de ser abençoado, que eu sou contra a bênção, e hoje nós vamos falar sobre isso, né? E nós vamos ver que Deus, ele é onipresente, ele está em todos os lugares, porque ele quer nos abençoar. Deus quer te abençoar. Deus quer te abençoar. Deus quer cuidar de você. Deus sustenta a tua vida e Deus, ele quer te abençoar. Para os salvos, a onipresença de Deus, ele é um fato extraordinário. Porque a maioria dos textos bíblicos, se você fizer hoje, né, um estudo sobre a onipresença de Deus, a maioria dos textos bíblicos que falam da onipresença de Deus estão relacionados também com um Deus abençoador. Ou seja, né, ele mostra que Deus está presente para abençoar. Isso é lindo, isso é maravilhoso para a vida de uma pessoa salva, de uma pessoa que conhece a Deus. Mas isso também pode ser o terror da vida daquele que não conhece o Senhor Jesus. Porque ele vai até abençoar o ímpio em uma certa medida, mas a bênção maior não é aquilo que ele faz de imediato para a gente. A bênção maior nas nossas vidas é a vida dele em nós, para que a gente possa viver com esperança, para que a gente possa viver além dos limites deste tempo. Por isso que para a gente isso é maravilhoso. Davi, ele entendia muito bem isso. Davi, ele diz isso lá no Salmo 16, versículo 11. Se você quiser lá no Salmo 16, versículo 11, Davi, ele diz assim: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente.
Olha que coisa linda que ele diz aqui. Ele reconhece que na presença de Deus, ou seja, o fato de Deus estar presente na vida dele, a presença de Deus traz a abundância de alegria, a presença de Deus traz a plenitude, a presença de Deus traz delícia. Não tem muita gente que quer estar muito perto de Deus, não. Porque a presença de Deus também vai trazer outras coisas. Mas quando a gente entende que Deus está presente para gerar a vida em nós, e Deus está ali agindo com a criação, com o intuito de trazer essa criação, a redenção ao Criador, é lindo quando a gente ouve lá em Romanos a palavra de Deus dizer que até a criação aguarda a manifestação dos filhos, aguardando a sua redenção. Deus, ele tem o desejo de redimir todas as coisas. No coração de Deus, o desejo dele era que todos fossem salvos. A gente sabe que esse não é o fim, mas o desejo do coração de Deus, a palavra de Deus diz isso lá na primeira carta de Pedro para a gente, que Deus desejaria que todo ser vivo, que toda criatura se voltasse para Ele. Porque Deus não criou as coisas para que elas fossem destruídas, Deus criou as coisas com o propósito de ser o louvor da sua glória. A Lara hoje foi aqui apresentada diante de Deus, e o nosso maior desejo, o que a gente mais quer ver na vida da Lara, é que a vida dela se torne o louvor da glória de Deus. Esse é o nosso desejo. O que nos move a evangelizar e falar de Jesus para uma pessoa, a falar de Deus, é o desejo de ver aquela vida voltar ao propósito para o qual ela foi criada. Efésios capítulo 1, cita isso 3 vezes dessa passagem, que nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Nós nascemos com um propósito, o propósito de levar a glória a Deus, de devolver a glória ao nosso Criador. Mas hoje nós invertemos as coisas, nós estamos buscando essa glória. Nós queremos ser glorificados, nós queremos ser reconhecidos, nós queremos ser elogiados. E a palavra de Deus diz que aquele que se busca exaltar, esse vai ser humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Ou seja, vai haver glória para você, meu irmão. Então pare de buscar a glória, pare de buscar o glorioso, não pare de buscar o glorioso. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer aqui? Hoje nós estamos concentrados em buscar a bênção, em vez de buscar o abençoador. Ou seja, o que nós estamos querendo, na verdade, é a glória, em vez de fazer Ele glorioso. O que a gente não entende é que se nós glorificarmos Cristo, se nós glorificarmos a Deus, Ele vai nos glorificar juntamente com Ele. Porque hoje a gente faz parte da família de Deus, se hoje reconhecemos que Ele é o nosso Senhor. Se nós fazemos parte dessa família, a glória dele será a nossa glória. Mas hoje os homens estão buscando a glória própria. Infelizmente, Deus é um Deus ciumento. Aliás, felizmente. Porque aquele que rouba a glória de Deus, ele cai em desespero. Como a gente fala em inglês, como é que eu falo isso em português? Não lembro como é que eu falo isso. Não é desespero? Não é desespero. É em falta de esperança. Eu esqueci a palavra. Alma definhada. Definha isso, definha a alma. A gente começa, essa semana, meu patrão estava vendo as notícias e falou: o príncipe morreu. Eu falei: qual o príncipe? Estão desligados dessas coisas, e eu falei, quando ele falou, eu pensei que era um príncipe, de algum país, eu falei, qual príncipe? Um príncipe, Ele falou, o cantor e tal, música. Eu falei, você sabe quem é? Eu falei, sei quem é, E aí quando ele viu a primeira notícia que saiu, eu falei, do que ele morreu? Ele falou, não sei, ele está falando aqui que ele tinha 57, vocês estão sabendo, né? 56, 57 anos de idade, Aí eu falei, poxa, mas tá jovem, Eu falei, e normalmente quando a gente ouve falar, de um artista que foi muito famoso e morre jovem, normalmente por causa de uma overdose, de um problema, ou um ataque cardíaco. Eu falei, o que será que foi o problema dele? Talvez teve um ataque cardíaco, alguma coisa, pode acontecer outras coisas, mas em geral no meio artístico, quando a gente ouve uma notícia de um artista morrendo jovem, está ligado a uma overdose. Eu falei, olha, eu acredito que talvez seja uma overdose. Ele falou, mas por que você pensa isso?
né, e o patrão não é crente, foi uma oportunidade de até ministrar o evangelho. Eu falei, não, porque as pessoas que elas se tornam famosas, né, elas chegam a um ponto da vida em que elas não têm mais a capacidade de sustentar aquela fama, né, aquele sucesso. Passa, né, foi passageiro, ele já foi muito famoso, ele ainda vive daquela fama que ele um dia teve, mas ele não recebe a mesma atenção, o mesmo carinho, ele não recebe, e muita gente não sabe lidar com isso, e é por isso que acaba se envolvendo com outras coisas, como o vício e a droga, para tentar sustentar uma coisa que é insustentável, porque o homem, ele não tem o poder de sustentar a glória. Nós não fomos capacitados, nós no nosso corpo físico, né, nós não recebemos uma estrutura para suportar glória. Por isso Deus quer que a glória seja sempre devolvida para Ele. Eu já disse isso aqui. Deus quer muito que você seja bem sucedido. Ele diz isso para Josué lá no capítulo 1. Né? Se ouvires a minha palavra, guardares os mandamentos, será bem sucedido. O desejo de Deus é que sejamos bem sucedidos. E que através do nosso sucesso a gente dê toda a glória para Ele. Glória a Deus. Glória. A glória de Deus. A glória é algo que pertence àquele que é glorioso, àquele que é eterno, àquele que sustenta todas as coisas pela palavra de poder. Nós não temos essa estrutura, por isso essa glória precisa voltar para Ele. E se nós começarmos a termos essa glória, nossa, a glorinha. Quem é essa glorinha? Se a gente tenta suportar essa glória, nós caímos. Nós não suportamos. Nós vamos ter que construir plataformas que são insustentáveis nas nossas vidas. Plataformas de ídolos, plataformas de poder, plataformas muitas vezes que levam ao vício. Nós não temos essa estrutura. Por isso agora tem que ser sempre de Deus. Nós existimos com o propósito de glorificarmos aquele que tem o poder e a glória nas suas mãos, aquele que é glorioso, o nosso Senhor, aquele que está em todos os lugares e tem o poder de receber toda a glória. Isso é importante a gente reconhecer. Atos 2, 28, é o momento em que Pedro estava pregando para os judeus ali, logo depois da descida do Espírito Santo de Deus, e ali quando chega mais ou menos no versículo 25 ou 26, Pedro ele faz uma citação desse Salmo 16 que nós lemos. E no versículo 28 ele praticamente repete o que foi falado no versículo 11, no Salmo 11, ele diz: fizeste conhecer os caminhos da vida, enche-me-ás de alegria na tua presença. Olha que coisa maravilhosa. A palavra de Deus mostrando que a presença dele é alegria na nossa vida. Deus quer nos abençoar, mas a glória pertence a Ele. Deus quer nos alegrar, mas a glória pertence a Ele. Deus vai nos sustentar, mas a glória pertence a Ele. Ontem a gente esteve numa igreja maravilhosa, A gente saiu de lá até pecando, com inveja no coração, Oh, que igreja maravilhosa. Nós somos numa igreja de uma região rural, lá no campo, um lugar simples, e o pastor cria vaca, porco, galinha, e construíram uma estrutura bem grande ali naquela cidade, porque uma escola foi para lá. E depois de um tempo fizeram uma reforma nessa escola, e a pessoa que foi responsável pela escola roubou 10 milhões de dólares da reforma. E aí quebrou a escola. A escola acabou. Então ela acabou de ser construída, a escola acabou. A gente não entende que acontece uma coisa dessa. Então o prédio está lá parado, porque não tem mais nada. Não falando, lá só tem vaca e galinha. É uma casa aqui, uma fazendinha ali, a gente estava lá assim, é um lugar assim, mais isolado,
E eu conversando com o pastor, perguntei quanto que você paga hoje, né? Ele tem lá aquele auditório, já viram aquela mesa assim, quando tem aquelas reuniões de gente importante lá da ONU, assim, cada um na sua bancadinha, com microfone, assim, aquele auditório, lá tem um desses assim, tem lá o templo, tem uma quadra para o pessoal jogar lá basquete, tem uma cozinha lá enorme, maior que a nossa igreja, a cozinha deles lá, né? Assim, né? Ele tem 70 pessoas na igreja. Né? Mas eles têm tudo, tem sala de criança, escritório, e tem coisa que eu nem vi, que os irmãos foram lá fazer um tour e conhecer, que eu nem vi que isso aí que tem. Né? Uma coisa maravilhosa, sabe quanto eles pagam? $1.300 por mês. 1.400 dólares por mês. 1.400 dólares por mês. Né? O dono do prédio falou assim, ó, se vocês cuidarem da cozinha para mim, vocês podem usar isso aqui quando vocês quiserem à vontade. Eu só não quero que estrague a cozinha. Então, eu só queria passar isso para alguém que usasse a cozinha e mantivesse a cozinha para não perder tudo isso que eu fiz. Aí, quando conversei com o pastor, eu disse, mas pastor, que bênção. Ele falou, eu falei, né, como é que pode uma coisa assim? Ele falou, não, Deus construiu para nós este lugar. Ou seja, a glória é dele. A glória é dele. Ele prepara as coisas, ele sustenta, ele abençoa. Eles acharam que havia uma escola ali. Não, mas Deus tinha pensado em outra coisa para aquele povo. Ele deixou a escola ser construída, ele deixou a diretoria da escola ser formada, ele deixou acontecer todas aquelas coisas porque ele queria abençoar um povo daquele lugar, com uma igreja que serve bem. Coisa maravilhosa é o nosso Deus que abençoa. A palavra de Deus, ela afirma para a gente que onde está o Espírito, aí a liberdade. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17, ele diz assim, ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. O Senhor é onipresente porque Ele quer abençoar, Ele quer trazer liberdade àquele que está cativo. Na sua presença também há vida. Romanos 8, 9 e 10. Lá em Romanos capítulo 8, 9 e 10, ele deixa isso bem claro para a gente, que onde ele está, há vida. Ele diz assim, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ora, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Onde Deus está, a vida, o Espírito presente traz vida. Havendo amor, havendo obediência, é garantia da presença viva de Deus, é garantia da presença de vida. Diz isso lá em João capítulo 14, versículo 23. Olha o que João 14, 23 diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Onde há amor e obediência, há vida. Deus está ali, pronto para nos amar, para viver conosco, para nos levar para as suas moradas. Mas tem que haver amor no nosso coração. Deus está presente para nos abençoar. Que bênção maravilhosa. Lá em João ainda também, capítulo 4, versículo 20. João 4, versículo 20 ao versículo 24, ele diz: nossos pais adoraram neste monte, vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adoreis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, mas nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adoram. Deus é Espírito, e é necessário que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. Olha que coisa linda, isso aqui fala da onisciência de Deus. Essa mulher, diante dessa situação, ela estava assim: onde é que Deus está? Porque é um ser limitado e a gente só pode estar em um lugar e em outro, não em todos os lugares ao mesmo tempo, a gente acha que com Deus também é assim, que Deus está aqui ou Deus está ali. Não é assim. Às vezes a gente vai falar com uma pessoa na rua e olha, estou ensinando a igreja. Não fala isso não, querido, está errado, é feio. Né? Aí fica achando que só a nossa igreja que pode fazer as coisas de Deus. E aí você chega lá, meu irmão, não, você tem que ir na nossa igreja, porque ali tem Deus. Não, querido, Deus está em todo lugar. Glória a Deus. Deus está pronto para abençoar, e não é só essa igreja que Ele vai usar.
Você pode amar essa igreja, eu espero que você ame. Eu gostaria muito que todos nós amássemos essa igreja também com muito ardor, para que a gente trabalhasse em prol dessa igreja. Mas essa não é a única igreja representada na comunidade. O Senhor tem o seu corpo, né, em vários lugares. O corpo de Cristo, ele é universal. Então Deus não está só aqui. Aliás, se não houvesse aqui uma igreja, ainda assim Deus estaria ali. Lembra na semana passada que eu disse que Deus, ele está em todos os lugares, inclusive nos mais mortos, nos mais contaminados, e apesar de ele estar nesse lugar, ele não se contamina. É como o sol que incide, como eu disse, sobre a carcaça de um animal morto, e ali a luz diante daquela carcaça não se contamina com as bactérias daquela carcaça, mas está ali. E Deus está em todos os lugares. Então, às vezes a gente fica com essa conversa, não, eu não vou em tal lugar, não vou fazer ali, porque ali não tem Deus. Não, Deus está em todo lugar. E se você tem Deus com você, e ali Deus não está se manifestando, você pode ser a manifestação de Deus na vida. A gente precisa andar de uma maneira ousada diante de Deus. Eu não estou falando ousando com Deus, mas ousando em Deus. Hoje em dia também existe uma mensagem aí que está ensinando o povo, né, a dar ordem para Deus. Então você precisa ser ousado, você precisa ir lá diante de Deus e exigir dele aquilo que é seu. Meu querido, você não tem nada a exigir o que é seu. Tudo é dele, você não fez nada. Aliás, o que a gente faz é só porquê. A gente só faz porcaria. E o resultado é que por causa de tanta porcaria que a gente faz, que a gente já está condenado por causa do pecado. E se não tiver Jesus, nós tínhamos todos ido para o inferno. E a gente só faz porcaria. Então, quem sou eu para chegar diante de Deus e começar a dizer, eu exijo que o Senhor me devolva aquilo e aquilo outro? Não é esse tipo de ousadia que a Bíblia está ensinando a gente a ter, não. A ousadia que a Bíblia está ensinando a gente a ter é no poder do Espírito, enfrentar o inferno que já foi vencido, entrar nas trevas para ser luz naquele lugar, para resgatar as almas que estão acorrentadas. Essa é a ousadia que a Bíblia ensina o crente a ter. E tem uns que a gente fala assim, vamos ali, irmão, vamos naquele lugar ali, vamos, né, conversar com aquela pessoa, vamos lá levar Jesus. Não vamos entrar naquele lugar, não. Ali é um manto. Aquilo ali é trevas puras, mas é ali que a luz vai brilhar mais. Aí você fala, não, pastor, domingo eu vou na igreja. Que diferença faz a luz mesmo? Mas precisa brilhar onde a luz. Deus está ali. O entendimento da onipresença de Deus é de que Deus está conosco em todos os lugares onde nós estivermos. Porque Ele está presente. É lógico que nós precisamos ter cuidado, porque muitas vezes nós não estamos presentes na presença de Deus. E aí quando a gente se afasta da presença dEle, apesar dEle não se afastar da gente, nós nos afastamos dele, nós corremos risco. A palavra de Deus diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia. O que ele está dizendo ali? Né? Cuide de andar na presença de Deus, porque Deus está sempre presente. E o próximo ponto que a gente vai ver é exatamente esse, que Deus, Ele abençoa, mas o próximo ponto diz que Deus também julga. Ele está presente também em todos os lugares para julgar. É importante a gente entender estas coisas. Nós desenvolvemos, e essa mulher aqui, ela tinha essa ideia, né? A ideia religiosa, a ideia daquele que não tem relacionamento com Deus. Ela achava que Deus só podia estar num lugar ou no outro lugar, e até já tinha confusão no coração dela, porque ela não sabia se era onde o povo dela falava que estava, ou se era onde os judeus diziam, e Jesus diz, nem lá, nem aqui. Na verdade, daqui a pouco ele continua a conversa e ele diz, está na tua frente, presente, bem perto de você. E Ele está aqui, hoje presente, bem perto de você. E Ele está ali. E hoje eu não sei onde você vai passar, e Ele vai estar lá também. E se você abrir a sua vida para a presença de Deus, Ele vai se manifestar. Porque uma coisa é Ele estar presente, outra coisa é Ele se manifestar. Ele está presente em todos os lugares, mas Ele pode não estar se manifestando em todas as coisas. E você hoje foi chamado para levar essa manifestação através da pregação da palavra de Deus, através do discipulado, ensinando as pessoas a andar nos caminhos do Senhor.
Ontem nós fomos desafiados lá no curso, né? Será que a gente está cumprindo a nossa missão? Vou fazer uma pergunta para você, não precisa me dar a resposta, não, só para você pensar. No último mês, com quantas pessoas você compartilhou o Evangelho? Ah, pastor, não tive muita oportunidade. Nós temos um Deus criativo que habita em nós. Nós temos que buscar e criar as oportunidades. Hoje na escola dominical nós estamos estudando o tabernáculo, estávamos falando do altar de bronze, o altar que recebia o sacrifício, o altar de sacrifício. E a gente leu lá em Levíticos a passagem onde os filhos de Arão apresentaram um fogo estranho. E o fogo estranho ali não era que eles estavam fazendo uma coisa que eles não deveriam fazer. Pelo contrário, eles deveriam fazer, levar o fogo para o altar de incenso e acender as coisas. Só que eles não podiam levar o fogo deles, eles tinham que levar o fogo que Deus tinha acendido. E a passagem deixa bem claro que ali eles acenderam um fogo que não tinha a substância de Deus. Não tinha nesse fogo o sobrenatural. E Deus, quando cheirou o incenso, disse: esse fogo não é meu. Fogo estranho. Não adianta a gente fazer a obra se a gente não estiver fazendo conforme o modelo que Deus nos deu. Não adianta eu achar que eu estou agradando o coração de Deus só porque eu estou fazendo algum serviço, se no serviço que eu estou executando eu não estou fazendo conforme o que Deus quer que eu faça. Deus está presente, Ele vai nos abençoar, mas Ele também vai julgar. 1 João capítulo 3, versículo 2, ele diz: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Hoje em dia, quando Deus se manifesta em algum lugar, como eu já disse, Deus está em todos os lugares, mas quando acontece a manifestação de Deus, e ao homem é dada a oportunidade de ver a manifestação de Deus, Deus ele não está se manifestando como Ele realmente é. Deus ele mostra uma parte. Ele pode se mostrar de alguma forma, com alguma forma para que você veja. Mas não é aquilo que é Deus. E o homem, através da história, fez essa confusão. Por isso, os homens, quando buscavam Deus, começaram a buscar Deus na criação. E fizeram deuses de pau, deuses de pedra, deuses com figuras humanas, porque quando percebiam a manifestação de Deus, na sua percepção eles achavam que aquilo onde houve a manifestação, aquilo era Deus. E o nosso Deus não está preso na sua criação. E na verdade, nós nunca vamos saber quem Deus é de fato, nós nunca vamos ver como Deus é, até que haja o tempo certo, onde Ele vai se manifestar. E como aqui em João 3,2 ele diz que nós haveremos de vê-lo como de fato Ele é. Vai chegar um dia que a gente de fato vai ter essa visão, nós vamos entender, nós vamos ver, mas esse tempo não chegou para a gente ainda. O que a gente precisa saber é que Deus está aqui, Deus está presente, Deus está em todos os lugares. Aí diante desse entendimento vem uma pergunta, que eu tenho certeza que muitos dos nossos irmãos aqui já fizeram: onde está Deus quando sofremos? Alguém já fez esse tipo de pergunta? Onde está Deus quando nós estamos sofrendo? E normalmente a gente faz esse tipo de pergunta quando nós estamos passando por um grande sofrimento, quando nós estamos passando por um momento de muita dificuldade na nossa vida. A nossa tendência é perguntar: onde é que Deus está? A gente acabou de aprender que Deus está em todo lugar. Então qual é o problema? Olha que interessante, até Jesus fez essa pergunta. Olha aqui, Mateus 27, 46. Quando Jesus estava lá na cruz e ele estava sofrendo, olha o que ele disse em Mateus 27, 46. Meu Deus, por que me abandonastes? Até aqui, Jesus, diante daquele sofrimento, diante daquela dor profunda, chega um momento em que ele percebe, ele diz: onde é que está Deus? Será que Deus de fato havia lhe abandonado? Será que Deus de fato não estava ali naquela presença, diante daquilo que estava acontecendo? De maneira nenhuma. Mas hoje, porque a gente lê até essa passagem aqui, às vezes a gente tem a mesma tendência, porque a gente olha assim: poxa vida, Deus abandonou até Jesus, por que Ele não me abandonaria?
Querido, essa não é a visão correta, não é a interpretação correta dessa passagem. É óbvio que Jesus não ficou sozinho. Lógico que aconteceu, e a gente sabe isso pela palavra de Deus, que houve um momento em que Deus precisou se separar de Jesus para que ele recebesse sobre ele os nossos pecados, porque Deus, sendo santo, ele não podia ter pecado sobre a sua vida. Então ele precisou provocar um momento de separação para que ele recebesse sobre si os nossos pecados e ali ele pagasse a dívida, né? ele saciasse a ira de Deus por causa do pecado do homem. Houve um pequeno momento onde isso aconteceu na vida dele, porque isso fazia parte do plano que Deus estabeleceu. Mas Deus nunca abandonou Jesus de maneira nenhuma. E a prova disso está na palavra de Deus. Se você quiser conferir, volta lá em Romanos, onde nós estávamos, porque ele diz isso lá no Romanos capítulo 8, versículo 37 e 39, ele diz: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, porque aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, e nem potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A prova de que Deus não havia abandonado Jesus Cristo é que logo depois dele ter recebido os nossos pecados e ter sido enviado aos ares, o que aconteceu? Ele foi glorificado. Está lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 21, e Marcos 16, 6. Existe uma série de passagens que mostra isso, que depois da morte, depois da crucificação, Jesus foi o quê? Glorificado. Jesus não foi abandonado. Deus não deixou de estar presente na vida dele. Mas aí eu volto e pergunto: onde é que está Deus quando nós sofremos? Essa semana eu estava... Semana não, algumas semanas atrás, acho que umas 2 ou 3 semanas atrás, eu estava fazendo um treinamento de aconselhamento pastoral e a gente estava estudando a respeito do assunto, né, de como lidar com pessoas, né, que estão vivendo a situação onde perderam pessoas amadas, né, pessoas queridas, pessoas amadas. Como é que a gente ajuda essas pessoas? Como é que nós aconselhamos essas pessoas? E durante esse estudo eu achei um post muito interessante de uma mulher, né, o nome dela é Ruth Stocker. Ela é uma mulher crente que perdeu o seu filho num acidente de carro. O filho dela faleceu num acidente de carro. E ela que, né, depois, né, de algum tempo de passar pelo luto, pelas dificuldades do luto, ela escreve alguma orientação para que a igreja possa ajudar pessoas nessa situação. E ela dá aqui 10 maneiras para ajudar pais que perderam seus filhos. Aqui na nossa igreja nós temos pessoas que passaram por essa situação. A Neinha, alguns anos atrás, ela perdeu, né, a sua filha, ela tinha 1 ano de idade, né, quando faleceu a filha dela, e não foi fácil. Nós temos outros irmãos que passaram por essa situação, e às vezes a gente quer ajudar, a gente quer fazer alguma coisa, mas nós como igreja muitas vezes não sabemos o que fazer. E eu achei interessante eu compartilhar isso com a palavra, porque como a Neinha, a gente já conversou desse assunto antes, e eu quando estava ministrando, né, preparando isso, eu conversei com ela, falei: Neinha, posso usar o teu exemplo, né, eu posso, né, me conta um pouco da sua experiência, né, e muitas vezes tinha gente até com boa vontade, mas que não tinha a habilidade para realmente ajudá-la naquela situação, né? Em vez de ajudar, às vezes prejudica a pessoa. E eu achei interessante isso e eu queria compartilhar com a igreja, porque a gente precisa aprender a lidar com essa situação, porque isso pode acontecer com qualquer um de nós. E aqui ela diz, em 10 passos ela diz: o primeiro, esteja lá. Eu fiz uma tradução, isso aqui estava em inglês, eu fiz uma tradução, se eu não entender, depois você pergunta. Esteja lá. O que ela está querendo dizer com isso? Esteja presente. Né? Uma mãe explica isso muito bem. Ela disse: não são as palavras que você me disse naquele momento, mas as lágrimas que você deixou no meu rosto. Comprometa-se a caminhar comigo através do vale, não importa quanto tempo leva. Pode levar algum tempo. As estatísticas mostram que os pais são considerados, né, em luto recente ainda pelos 5 anos depois da morte do filho. Eu posso dizer que eu quero ficar sozinha. Sim, você deve honrar isso.
mas saiba que eu não quero que pense que é para sempre. Talvez somente agora. O que eu realmente quero é que você esteja lá. Segundo passo, segundo conselho que ela dá, ore por mim. Não pare. Embora eu até lhe digo para parar, minha fé foi abalada e eu sinto como se eu tivesse sido traído. Eu questiono como Deus poderia ter permitido isso acontecer. Posso até estar zangado com Ele por um tempo. Preciso das suas orações. Estou muito ferido e fraco para orar por mim. Terceiro conselho que ela dá: não espere muito de mim, especialmente nos primeiros meses. É um desafio para mim até sair da cama. E um bom dia eu talvez até lembre de escovar os dentes. Mesmo que meu mundo tenha parado, a vida continua. Eu tenho que cozinhar, limpar, cuidar da minha família restante e muitas vezes voltar a trabalhar. Ajude-me, traga uma refeição, leve meus filhos para o parque ou para um filme, lave a minha roupa, vá ao supermercado para mim. Não espere até que eu lhe pergunte ou te peça. Eu provavelmente não irei fazer isso. Quarto conselho que ela dá: lembre-se de eventos especiais, não apenas no primeiro ano, mas a cada ano. Eu sempre serei uma mãe que perdeu o seu filho. Marque essas datas do seu calendário do ano que vem, envie um cartão, deixe uma nota, faça um telefonema, esteja presente. Não ofereça conselhos ou clichês. Eu não preciso de um sermão sobre a melhor forma para se lamentar, nem me oferecer clichês como o tempo cura todas as feridas, ele está em um lugar melhor, ou foi a vontade de Deus. Não assuma que você sabe como eu me sinto. Mesmo outros pais em luto realmente não sabem qual é a minha dor. Nós somos todos únicos e por isso não me repreenda. Basta caminhar comigo e estar presente. Outro conselho que eu quero dar: diga o nome do meu filho. Gosto de ouvi-lo. Lembre sempre de uma história que ele compartilhe comigo. Me deixe falar sobre ele, não mude de assunto. Eu posso lhe dizer a mesma coisa várias vezes, mas por favor, apenas esteja lá. Outro conselho que ela dá: aceite o que eu sou, aceite que eu sou diferente agora. Eu nunca vou ser a pessoa que eu era antes. Uma mãe me disse outro dia que ela estava assistindo a vídeos antigos e como ela se viu rindo e se divertindo com a filha. Ela sentia a falta dela. Ela também disse: eu me perdi. Perdemos nossa inocência, perdemos uma parte de nós mesmos. Somos diferentes agora. Outro ponto que ela diz: não me julgue. Posso usar uma camiseta com a foto dele, visitar o seu túmulo todos os dias, às vezes 2 vezes por dia. Posso fazer você sentir desconfortável se o meu cubículo de escritório parece um santuário para aquele que eu perdi. Por favor, me dê algum tempo. Visite o cemitério e quando fizer, deixe uma nota, uma flor, ou talvez apenas me diga que você esteve na sepultura dele. Isso significa muito para mim. Preste atenção para os sinais. Esteja alerta para os comportamentos perigosos. Existem aqueles que nunca superam esse problema. Indique eles para um profissional da área. Às vezes a gente fica querendo tentar resolver os problemas das pessoas, a gente não sabe o que fazer. A gente precisa agir com muita graça numa situação dessa. Aprender a lidar com situações difíceis. Não importa se for um filho, um pai, a mãe, uma pessoa amada. Então um cachorrinho. Nós temos que ser sensíveis para lidar com as pessoas. E lembrar que Deus está presente, Ele está ali, Ele está sustentando, guardando. E nós precisamos perguntar: Senhor, como eu posso ser útil? E talvez a melhor maneira de nós sermos úteis é estarmos ali, presentes. Sem julgar, sem dizer muitas palavras. Compartilhar da dor do nosso irmão. A palavra de Deus diz isso. Riem com os que riem, chorem com os que choram. Há tempo para todas as coisas. E quando a gente começa a perceber que a pessoa está vivendo de uma maneira perigosa, chegou o momento da gente abrir mão e deixar
e aconselhar essa pessoa a buscar alguém profissional que possa de fato ajudar nessa área. Porque Deus preparou os profissionais para isso. Atos 17, 28. A palavra diz: nele vivemos, nos movemos e existimos. É só em Jesus. É por Ele, é nele e para Ele. Colossenses 1,17 ele diz: Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o Deus que quer nos abençoar. Essas são as declarações que Davi fez no Salmo 139. Ele é um Deus que está ali para nos guiar, para nos sustentar. É um Deus que é presente para nos abençoar. Isaías 66, 1 e 2, ele diz: assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra, a estrada dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificam? É este o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas estas coisas e por isso vieram a existir? Pergunta o Senhor. A este eu estimo, ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Deus tem vida para aqueles que creem no nome dEle, para aqueles que têm humildade diante dEle, aqueles que tremem diante da palavra dEle. Deus tem vida. Jeremias 23, de 23 a 24, ele diz: acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ou quitar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não veja? Diz o Senhor: porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Diante dessa passagem, a gente chega na última parte da minha mensagem, onde eu queria dizer que Deus está presente em todos os lugares, também para julgar. Em Obadias, em versículo 4, Obadias só tem um capítulo, Obadias 4, ele diz: se te remontares como águia e apuseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. A gente pode tentar muitas vezes esconder de Deus, a gente acha que a gente pode fugir de Deus, mas a gente não pode fugir de Deus. Deus está em todos os lugares, Ele está ali. E se a gente entender isso com uma visão e com uma mente, como a mente de Cristo, a gente entende isso, que isso não é para gerar horror na nossa vida, ou medo, como hoje tem acontecido em muitos lugares, como no passado foi inculcado em muita gente, a criar um medo horroroso de Deus, onde a gente está assim, muitas vezes diz: cuidado, Deus